Bem, moçada, depois de nós termos trabalhado de forma superficial, o conceito de espaço no nosso último vídeo, lembrando que o espaço, tanto natural quanto antrópico, são reconhecidos também como meio ambiente, hoje eu quero trazer para vocês algumas subdivisões do espaço. Eu vou dividir em dois vídeos. Neste primeiro, eu quero trabalhar com os dois primeiros tipos de espaço. E no próximo, nós trabalharemos com os outros três tipos de espaço. Perfeito? Então lá, quando nós nos referimos ao espaço, esses espaços podem ser reconhecidos de 5 formas, tá? Eles podem ser espaços regionais, eles podem ser espaços territoriais, eles podem ser espaços locais, podem ser espaços lugares e também eles podem ser uma paisagem. Beleza? E é muito comum cada uma das vertentes da geografia abordar com mais intensidade um deles. Por exemplo, quando nós trabalhamos a geografia física, o espaço da forma regional e o local, eles são muito citados. Já quando nós trabalhamos mais a geopolítica, os espaços globais, as interações políticas, econômicas, nós trabalhamos muito com o conceito de território, além do conceito de lugar. A paisagem também é usada em ambos os casos, mas é muito comum também nós nos referirmos às paisagens quando queremos falar acerca de uma imagem de um dos espaços. Por exemplo, a literatura brasileira, como eu citei no último vídeo, quando você fala de Grande Sertão Veredas, quando você fala de Vidas Secas, Recado do Morro e entre outros, ok? Então vamos começar. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte: o primeiro espaço é o território. Tá? O que é um espaço territorial? Por exemplo, o Brasil. Se você olhar bem este mapa aqui, vamos dar uma olhadinha aí na tela, o espaço brasileiro é um espaço territorial. Ele tem uma fronteira e, se você perceber, ele é formado por estados. E cada um desses estados também tem uma fronteira, beleza? Esses estados, por sua vez, têm cidades que também têm fronteiras. E essas fronteiras é que delimitam o limite, o espaço territorial. Vamos lembrar que o território também tem uma característica interessante. Ele está sob uma relação de poder. Não vamos discutir agora aqui a questão do Estado nacional e entre outras variedades deste espaço territorial. Mas o Estado territorial, de forma geral, ele é um território com uma fronteira e com o governo. Agora, é interessante, é muito comum, às vezes, nas provas, eles abordarem um outro tipo de território. Um território que não tem uma fronteira política. Por exemplo, aqueles territórios que são administrados, governados, vamos dizer assim, por grupos narcotraficantes na Colômbia, na Amazônia, por exemplo. Ou então, espaços sob a ação de grupos terroristas no Oriente Médio, como no sul do Líbano, ou até mesmo aqui no Brasil. Vamos pensar aí nos donos dos morros, quando eu me refiro ao Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e outros grandes capitais, no quais nós temos grandes grupos de narcotraficantes ocupando estes morros e estabelecendo as suas regras. Este espaço, ele também é territorial, só que ele não é oficial. Ele é chamado, inclusive, de poder paralelo. O que é esse poder paralelo? É o que anda ao lado. Só que o poder paralelo ele se instala justamente aonde? Na fragilidade do poder oficial. Quando o Estado oficial ele não dá conta, ele não consegue administrar tanto na questão da ordem quanto no assistencialismo. E a população, obviamente, carente deste, acaba buscando a oportunidade de ser fiel e de responder e de respeitar este outro poder paralelo, beleza? Agora, o território ele pode ser dividido em regiões. O que vem a ser região? Por exemplo, quando eu me refiro à região brasileira, quantas regiões o Brasil tem? Nós vamos trabalhar, inclusive, num vídeo para cada uma delas. Hoje a minha intenção é mostrá-las a vocês. O Brasil pode ser dividido de várias formas. Se eu pegar, por exemplo, um grupo de pessoas e separar por gênero, eu vou ter 2 grupos de pessoas. Então eu tenho um gênero masculino e um gênero feminino. Outro, se eu escolher este mesmo grupo e colocar pessoas que moram em determinada cidade, pessoas que não moram nessa cidade, não interessa de onde vem, também vou ter 2 grupos. Entretanto, com amostragens diferentes. Ou seja, eu apenas mudei o critério, mudei como eu queria regionalizar o Brasil ou como eu gostaria de regionalizar nesse grupo. Vocês conhecem, por exemplo, comumente, vamos olhar aqui na tela agora, a região brasileira segundo o IBGE. O IBGE divide o Brasil, por exemplo, em 5 grandes regiões. Olha aí, nós temos o Norte, nós temos o Nordeste, nós temos o Centro-Oeste, o Sul, o Sudeste. Os critérios estabelecidos pelo IBGE são uns, por exemplo, as características físicas ou a predisposição econômica. Nós temos um outro tipo de regionalismo, por exemplo, este daqui. Vamos dar uma olhadinha aqui. Esse regionalismo, ele trabalha com as condições socioeconômicas. Ele foi estabelecido pelo Pedro Pinchas, Pedro Pinchas, e ele estabeleceu que o IDH, por exemplo, o Índice de Desenvolvimento Humano, dividia o Brasil em 3
três grandes Brasis, né? São chamados complexos regionais. E por último, nós temos a divisão do Brasil segundo o famoso Milton Santos. Milton Santos dividiu o Brasil em 4 Brasis, né? Chamados Brasis tecnocientíficos, sobre exatamente esse critério, né? O desenvolvimento tecnocientífico e principalmente a difusão informacional. Bem, esta é a grande diferença entre esses dois espaços, espaços regionais e espaço territorial. Não percam o próximo vídeo, onde nós vamos trabalhar com mais 3 tipos de espaço: local, lugar e paisagem. Fique conosco, assinem lá o nosso canal e até a próxima.